A nutrição em tempos de quarentena. Olá, Simone. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a nutrição em tempos de quarentena e isolamento. Vamos falar aí com a doutora Simone. Vão chegando. Enquanto a gente está organizando aqui as questões técnicas, para a gente debater um pouquinho sobre essa questão da nutrição em tempos de quarentena, né, gente? Vamos chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Inácia, tudo bom? Samara. Vou tentar aqui deixar o tópico fixado, não estou conseguindo não. Aqui, consegui. Pronto. Muito bem. Pessoal, então vamos aí, chegando. Vamos conversar um pouquinho sobre a nutrição, né? Com a doutora Simone, a nossa nutricionista lá da Neuroclínica, trabalha lá conosco. Ela tem formação pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista também em nutrição funcional. Você que não sabe, vamos conversar um pouco sobre isso, ela vai esclarecer também algumas dúvidas a respeito disso e nos orientar como podemos fazer aí uma nutrição que seja mais adequada para passarmos por esse período que estamos vivendo, né? Inclusive a própria OMS, ela tem trazido aí algumas informações relevantes a respeito de como a gente pode enfrentar melhor a pandemia no aspecto nutricional e do aspecto também da atividade física, né? Estarmos ativamente físicos, né? E com a dieta adequada, sobretudo se orientada por uma colega nutricionista, é o ideal para a gente poder passar por isso com saúde. A gente já falou também sobre a saúde mental, né? A gente já falou sobre a saúde do idoso aqui no canal com a doutora Estela e a gente teve a oportunidade de explorar algumas facetas, né, desse momento de isolamento e agora a gente vai explorar um pouco sobre essa questão da alimentação, né? Vou perguntar um bocado de coisa aqui para a doutora Simone nos orientar. Tenho dúvidas muitas e eu tenho certeza que vocês também e estejam à vontade para fazer também as suas perguntas. Eu já vou chamar a doutora Simone para a gente fazer essa live compartilhada. Eu vou só ler para vocês aqui uma introdução que consta no site da OMS a respeito da nutrição, né? E diz assim: como os países estão adotando medidas mais fortes para conter a disseminação do Covid-19, a autoquarentena e o fechamento temporário de negócios podem afetar a práticas normais relacionadas a alimentos. Indivíduos saudáveis, bem como aqueles que apresentam sintomas agudos de doenças respiratórias, estão sendo solicitados a ficar em casa. Em alguns países, restaurantes e outros instrumentos de alimentação estão funcionando com limitações e alguns itens frescos estão se tornando menos disponíveis. Uma boa nutrição é crucial para a saúde, principalmente nos momentos em que o sistema imunológico pode precisar revidar. O acesso limitado a alimentos frescos pode comprometer a oportunidade de continuar com uma dieta saudável e variada. Também pode levar a um aumento no consumo de alimentos altamente processados, que tendem a ser ricos em gorduras, açúcares e sal. No entanto, mesmo com poucos ingredientes e poucos alimentos disponíveis, pode-se continuar comendo uma dieta que apoia a boa saúde. Para uma saúde ideal,
Também é importante manter-se fisicamente ativo, para apoiar indivíduos saudáveis e a permanecerem fisicamente ativos em casa. A OMS desenvolveu orientações específicas para períodos de quarentena, incluindo dicas e exemplos de exercícios em casa, também dieta e algumas sugestões de receitas. Tá tudo no site da OMS, quem quiser ver esse conteúdo, achei bem interessante também. Bom, então vamos lá começar a nossa conversa com a doutora Simone. Eu vou aqui convidá-la. Já enviei aqui, vamos esperar ela entrar aqui para a gente conversar a respeito da nutrição em tempos de quarentena. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Olá, Simone. Deu alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo novamente. Olá, pessoal. Alguns pacientes meus aí, amigos. Obrigado por estarem aqui conosco neste sábado à tarde. Inácia, Marcos, presidente da CDL aqui de Serra Talhada, obrigado pela presença. Josivânia, Ian, Diva, minha personal, que me ajuda a ficar em forma, tomei em falta, né, Diva? Gislaine, Isadora, minha tia Rita está aqui conosco também. O pessoal está acompanhando Siena, querida amiga. Muito bem. Eu estou conseguindo aqui o contato com Simone. Mandei. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui novamente o contato com Simone. E aí a gente vai conversando. E aí, pessoal, como é que está a alimentação de vocês na quarentena? A gente sabe que é difícil a gente manter aquela dietazinha regular. Às vezes a gente, para estocar alimento, para a gente evitar ter que sair muitas vezes de casa. Né, Simone? Olá, Simone. Às vezes tem que estocar um Agora pouquinho de sim. alimento apressado, né? Agora vamos falar com quem conhece do assunto. É Vamos verdade. falar com a doutora Simone. E que bom que Tudo bem, consegui, né? Simone? Tava tendo um Conseguimos. probleminha aqui com a internet, Ah, acontece. né? Se não tiver Boa problema com a tarde, internet da gente. transmissão ao vivo, não estamos no É Brasil nem no Instagram. verdade. Então é normal. Simone, como é que você tem passado? Tudo É. bem? Tudo bem, doutor Técio? Eu tô bem, entre aspas, né? A gente tá se adaptando a esse período todinho de isolamento social, né? É verdade. Mas, com fé em Deus, vai ser passageiros e vamos vencer da melhor forma possível, né? Todos bem, Vamos com lá. saúde, né? Amém. E por isso também estamos promovendo essa live hoje, para você tirar suas dúvidas e doutora Simone aqui nos orientar como podemos fazer em casa as melhores práticas para a gente poder continuar tendo saúde nesse período tão difícil, né? Né, doutora Simone? Isso mesmo. É Exatamente. verdade. É um período, uhum, é um período onde mexe muito com nossas emoções, gera ansiedade, né? Gera tristeza. É um período que a gente fica um pouquinho alheio, né, doutor Técio, né? Então, assim, é muito importante a gente ter em mente nossa rotina, né? Continuar praticando aquela rotina, ou seja, ter um horário correto para acordar, para fazer as refeições, para dormir, tudo isso é de extrema importância, né? Tanto evita o ganho de peso desnecessário, né? Como mantém toda a nossa saúde em dia. Porque, afinal de contas, nesse período de isolamento social, a gente precisa manter nossa saúde física e emocional em dia, né? É verdade, Simone. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes de a gente estar fazendo essa conversa aqui, que você é formado em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, né? Você mora aqui na fronteirinha entre Isso. Pernambuco e Paraíba, né?
e Isso. que também tem É, especialização em já nutrição funcional, não é isso? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa nutrição funcional e como ela pode ajudar nosso dia a dia nesse período agora de pandemia. certinho. A nutrição funcional, ela vem nos ajudar justamente a, por meio dos alimentos, a gente ter uma vida mais saudável, né? A gente ter saúde, enfrentar as doenças e de uma forma mais equilibrada, né? É uma nutrição que valoriza muito o funcionamento adequado do intestino, vai além, investiga se você tem alguma intolerância e por aí vai, né? Eu falo, costumo dizer que a nutrição funcional, ela me encantou quando a gente estuda a fundo, vê os benefícios, né? Porque hoje em dia já tem vários estudos comprovando, né, que quando a gente está com a saúde intestinal em dia, até o nosso, porque o nosso intestino, na verdade, é o nosso segundo cérebro, né? Está É relacionado verdade. aí, a gente tem uma imunidade boa, né? A gente tem problemas neurológicos, né? Alzheimer, tem um risco muito menor, né? Então, A assim, doença de tudo a Parkinson, gente né? consegue prevenir umas... Isso. A gente consegue prevenir uma série de doenças, tudo controlando a nossa saúde intestinal. Não só isso, né? Mas seguindo passo a passo todas as orientações, a gente consegue sim ter uma qualidade de vida bacana, prevenir várias doenças, inclusive alergias, né? Doenças respiratórias que a gente nunca ouve tanto falar como agora, né? A questão da imunidade, né? Que inclusive também tem muita notícia falsa na mídia, né? Muita gente me perguntando, por exemplo, o limão, um tal alimento, um tal shot, né? A gente já sabe também que tem várias coisas a respeito disso, né? E eu queria falar, na verdade, que a alimentação saudável é um conjunto. Não existe nenhum milagre, nenhum alimento milagroso. É um conjunto, é a atividade física aliada a uma alimentação saudável, né? Então tem que estar tudo em equilíbrio. Concorda, Muito doutor bem. Técio? Demais. Você falou no intestino, né, que é nosso segundo cérebro, nada mais verdadeiro. O intestino ele tem inúmeras funções e para que a gente tenha um organismo como um todo, inclusive o sistema neurológico funcionando adequadamente, nós precisamos ter um intestino funcionando adequadamente. Então, além da dieta, a atividade física ajuda a ativar o intestino, né? Então, por isso que é importante sempre, Bom, nós somos um organismo, né? Nós não somos sistemas separados. Então, tudo funciona integrado. O intestino é muito importante para, né, os neurotransmissores são liberados lá, a própria imunidade pode ser mediada através do intestino. Então, é o contato que nós temos também com o meio externo, né, as toxinas e os nutrientes. E para que a gente possa absorver melhor esses nutrientes, nosso intestino tem que funcionar adequadamente, tem que ter uma flora bem preservada. E como é que a gente pode cuidar melhor do nosso intestino do ponto de vista nutricional? isso mesmo, doutor Técio. Do ponto de vista nutricional, o que é que eu oriento? Tomar bastante água, né? É muito comum a gente pegar paciente em consultório que o consumo de água é muito baixo, praticamente zero, né? É, Ter uma dieta rica em fibras, né? Oleaginosas, né? Alimentos integrais, né? Evitar também um pouquinho os alimentos industrializados em excesso, alimentos ricos em sódio, né? Alimentos em si que a gente sabe que com a ingestão excessiva causam danos à nossa saúde, né? Mas para ter um intestino bacana, funcionamento intestinal bacana, a gente precisa consumir, ter uma dieta rica em fibra, a gente precisa se expor ao sol, né? Absorver a vitamina D, né? A gente sabe que a exposição solar, ela é, sim, uma das principais fontes de absorção, né? Agora também, dependendo do paciente, é necessária a suplementação, e aí é necessário uma avaliação detalhada, né? Mas são dicas simples que a gente pode, em casa mesmo, ir cuidando da nossa saúde, né? é Tem verdade. também a questão Inclusive, da vitamina.
É verdade. Tem também a A, as questão da. A vitamina D que você falou, a gente já comentou muito também com Estela em outra live anterior. Samara vive sempre orientando acerca da necessidade, apesar de a gente estar, né, um pouco mais recluso e a gente se expor mais ao sol de forma controlada para a gente manter os níveis de vitamina D em níveis adequados, porque tem um papel Adequado. fundamental também na nossa própria imunidade, né? Mas que outras vitaminas ou outros digamos assim, outras fontes nutricionais podem ajudar a gente no controle, na melhora da nossa imunidade, para a gente poder combater os vírus e bactérias que possam surgir aí nesse período. A vitamina C, por exemplo, né? Ela não pode faltar. A gente pode, por meio de um suco de acerola, uma laranja, o famoso limão, né? Alimentos ricos, né? O caju, e que a gente tem aqui, a gente sabe que a gente encontra facilmente, né? Essas frutas. A gente pode lançar mão disso, né? Tem Uhum. também, além da vitamina D, tem outros nutrientes. A gente tem, por exemplo, se é aquele garoto que come glúten o dia todo, é o pãozinho, carboidrato, pão francês, normal. Manhã, horário do lanche, é um salgadinho, é um enroladinho. No horário do almoço, é mais macarrão, arroz. No jantar, vem outra porção de carboidrato. Então, assim, tem um certo cuidado também com a questão do glúten, é evitar o excesso. Tudo é a gente saber ponderar as coisas. Na nutrição, isso é uma questão bem pertinente. Nada pode fugir do limite. É uma balança, na verdade, que a gente tem, né? É um equilíbrio, né? E aí tudo é como se fosse uma reação em cadeia, né? Inclusive a própria vitamina C, se eu não me engano, também é um cofator importante para a absorção do ferro, não é isso? Isso. A vitamina A também, ela também está bem interligada. Tem estudos recentes que mostram. Então, assim, a gente pode colocar alimentos que a gente tem em casa, a cenoura, a laranja, a abóbora, são alimentos fontes, né? Tem também a ingestão de fitonutrientes que a gente, através, por exemplo, de verdura, salada, folhosos de uma forma em geral, o ômega 6, né, que também é outro nutriente bem bacana, bem importante, né, na nossa saúde neurológica, intestinal Uhum. como um todo, né, ele tem uma resposta bem bacana aí no equilíbrio desse funcionamento adequado, né? Então, As é gorduras importante a boas, gente né? fazer o consumo. Como? São as gorduras boas, né? Que melhoram o nosso perfil Isso cardiovascular, dá mesmo. um suporte também para a estrutura do sistema nervoso, né? Isso mesmo. E a gente pode estar lançando mão de alimentos simples, coisas que a gente tem em casa. Por exemplo, o peixe, Vamos lá. é a sardinha, né? É. O azeite de oliva, escolhe um azeite bacana, de boa qualidade, um azeite extra virgem, né? São coisas simples que nem sempre a gente precisa lançar mão de um suplemento, né? A gente pode ver com o que a gente tem em casa, com o alimento, tem também a questão financeira, que sai bem mais em conta. A gente deixa realmente o suplemento com a prescrição de um profissional e quando realmente tem necessidade, né? Mas é muito Um abraço importante ter essa médico. dieta variada, né? Bem rica em nutrientes, né? É verdade. Simone, aproveitando esse gancho aí que você falou, a respeito dos nutrientes encontrados na dieta ou dos suplementos, a gente consegue oferecer para o paciente o aporte necessário da dieta apenas com os alimentos normais, sem ser suplementos, sem ser por pílulas, enfim, complementos outros industrializados. E a vitamina C, por exemplo, existe uma diferença entre a vitamina C que a gente consome nos alimentos normais ou os outros íons, selênio, magnésio, enfim, outros sais minerais que nós encontramos na dieta normal para esses que a gente consome através de medicamentos, por exemplo? Olha, doutor, tudo é uma questão de avaliar determinado paciente. Por exemplo, eu estou diante de um paciente X e diante de um paciente Y. Por Uhum. exemplo, o paciente X, ele não se expõe ao sol.
por determinados motivos. Então, nesse Uhum. paciente, eu vou ter realmente que entrar com a suplementação de vitamina D. É minha forma, né? De fazer com que ele não deixe cair, digamos assim, o aporte desse nutriente, né? Uhum. Porém, entretanto, tem pacientes que não tem problema nenhum em se expor ao sol no horário recomendado, né? Conseguem ter isso aí na sua rotina. É um exemplo. Vai de Uhum. cada paciente, né? A Então, a questão dieta, do desculpa, a dieta, então, ela deve ser individualizada. Você tem que ver como é que é a rotina isso, daquele paciente, quais são os alimentos que ele tem acesso e qual é a possibilidade dele se expor ao sol, por exemplo, ou ter acesso a determinados nutrientes, e você montar individualmente uma dieta para aquele paciente específico. A gente conseguiria fazer isso isso para um mesmo. grupo familiar como um todo, uma dieta, por exemplo. Porque às vezes é difícil você cozinhar só para uma pessoa, né, dentro de casa. Mas é possível a gente Isso. integrar a família como um todo, pensar numa nutrição mais familiar, para dar esse suporte nutricional nesse período também? Sim, inclusive nas consultas é bem recomendado, por exemplo, a mulher levar o marido, os filhos, porque é, quando os pais têm uma alimentação bacana, adequada, né? Comem à mesa, por exemplo, costumam comer frutas, verduras, têm o hábito de consumir, colocar gorduras boas em sua alimentação, a criança, os pequenos, na fase de introdução alimentar, por exemplo, eles têm também a tendência a consumir aquilo que os pais estão consumindo. Agora, tem o exemplo contrário também. Se a mãe daquela criança, ela tem o hábito de consumir muito fast food, muito refrigerante, muito salgadinho, muito alimento industrializado, o que que acontece? A criança, ela vai estar suscetível a ser um adulto obeso, a ter problemas cardíacos, por exemplo, hipertensão, colesterol alto, e aí vai, né? E vai ser aquela criança que não gosta de fruta, não gosta de verdura, não aceita realmente uma alimentação saudável, né? Exato, você vê que a educação alimentar ela começa desde sempre, né? Então a gente oferecer realmente o que há de qualidade desde cedo é o adequado, né? Senão fica difícil competir com certos alimentos que até viciam, né? Na Europa eles têm um controle assim muito rigoroso da quantidade de açúcar que é oferecido às crianças, né? Porque tem um potencial aditivo de vício, inclusive nesses alimentos adocicados, né, Simone? Isso mesmo. Tem a questão da mídia também, né? Que influencia bastante, né? Infelizmente, negativamente, né? Influencia essas crianças, adultos Hum. também, né? Mas com o trabalho de educação alimentar, orientação nutricional bem feita, a gente consegue sim, aos poucos, é um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue ir educando nossas crianças a ter um prazer, um gosto pela alimentação saudável, né? É o que eu costumo dizer, não deixar para tratar quando a doença surgir, né? É prevenir. É aquele trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Nutrição não é uma coisa fora da nossa realidade. A nutrição faz parte do nosso dia a dia. Nós nos alimentamos todos os dias. E nós temos opções de conseguir fazer isso com qualidade, né? Mesmo se a gente não tem acesso Isso a mesmo. produtos muito sofisticados, se a gente tem acesso aos produtos que são mais da nossa região, a gente consegue, através de uma avaliação nutricional bem feita e o cardápio indicado por uma nutricionista, chegar lá, ao objetivo que nós desejamos para cada paciente. E existem pacientes, Simone, que são, inclusive, grupos de risco nesse período agora do surto do coronavírus, né? Então, pacientes neurológicos, acima de Isso. 60 anos, aqueles imunodeprimidos que estão em tratamento de algum câncer, ou que fazem uso de medicamento imunossupressor, por exemplo, durante muito tempo. E aí, o nosso amigo Eric, que está acompanhando nossa live aqui, ele até questiona, porque pacientes que fazem uso de corticoide, né, crônico, ou outros medicamentos que interferem na absorção do cálcio e na mineralização do osso, eles geralmente precisariam fazer uma suplementação de cálcio e de vitamina D. O que é que a nutrição orienta sobre isso? O uso de corticoide nesses pacientes.
Isso mesmo. É como eu falei, cada paciente é um caso, né? Cada A dieta do meu vizinho não se adequa à minha. É recomendado sim a reposição desses nutrientes, né? Uhum. Muito bem. Ah, eu já tinha escutado em debates acadêmicos, Simone, que o ômega 3, que é uma gordura maravilhosa que faz bem demais para o nosso corpo, ele pode ser, logicamente, ingerido através de cápsulas, né, de manipulações, mas ele é muito disponível também em alimentos, né? É um nutriente fantástico aí para a prevenção de doenças cardiovasculares, de AVC, de problemas neurológicos outros. E, mas eu vi que, em alguns estudos, a fonte do ômega 3 é importante para a gente ter uma boa biodisponibilidade desse nutriente no nosso organismo. E aí sugere que alimentos naturais, em detrimento da reposição por cápsula, aumentaria essa biodisponibilidade. Onde a gente poderia encontrar com mais facilidade esse nutriente tão importante para a gente na dieta cotidiana. Né? No peixe, na sardinha, né? São alimentos Uhum. que têm uma quantidade bem bacana, né? A gente costuma muito consumir carne vermelha aqui sobretudo no sertão, né? E qual seria recomendável a É. gente então consumir carne vermelha diariamente, Simone? O consumo de carne vermelha não é recomendado diariamente. O ideal é a gente sempre balancear a nossa dieta, por exemplo, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana peixe, 2 vezes por semana carne vermelha, carne branca, né? Isso para um paciente saudável, né? Por exemplo, tem pacientes que têm problemas renais, aí a gente tem que realmente substituir a carne vermelha, né? E por aí vai, se adequa muito à demanda de cada paciente. Pacientes oncológicos também, né? Algumas pessoas, inclusive, sugerem que quem está com alguns tipos de câncer, né? Evitar também esse aporte grande de carne vermelha também para o tratamento. Você tem alguma coisa, assim, para dizer para essa população oncológica específica relacionada à nutrição? Certo. Em relação à nutrição, paciente oncológico é, é contraindicado realmente o consumo de carne vermelha, né? Tem substâncias que não fazem bem, falando assim, bem numa linguagem simples. Como também outros nutrientes, por exemplo, o açúcar, que alimenta as células cancerígenas, né? A soja, por exemplo, quando o paciente já está acometido por câncer, né? Então, assim, a gente tem que fazer, na verdade, uma retirada de vários alimentos inadequados da dieta desse paciente. E a carne vermelha é um deles, né? A gente substitui pelo peixe, né? O frango, só se for o caipira, eu não gosto Olha aí. do outro frango, né? Pela questão do hormônio. Tem a questão do ovo também. O ovo de granja, como a gente fala, não é recomendado também pela questão do hormônio, né? O ideal é aquele ovinho caipira, né? Lá da roça. É o frango O caipira também, natural. né? O açúcar, isso mesmo. Aumenta a imunidade, né? Melhora o nosso organismo como um todo, né? Na verdade. É verdade. Em relação aos pacientes vegetarianos, né, por exemplo, a gente tem aumentado cada vez mais adeptos, né, da dieta vegetariana, da dieta vegana, e esses pacientes têm na dieta vegetariana, na dieta vegana, todos os nutrientes necessários para o suporte nutricional diário. Tem sim. Esses pacientes, a gente calcula todas as necessidades, né? E a gente consegue obter de outras fontes alimentares, por exemplo, os folhosos, né? A gente tem a quantidade de cálcio, a gente adequa tudinho, a gente calcula todas as necessidades e adequa. E por acaso, se o paciente necessitar de suplemento, a gente entra com os suplementos alimentares, a cápsulazinha, por exemplo, né? Então, esse grupo de pacientes necessitaria de um acompanhamento nutricional regular? Com certeza, com certeza. É um grupo que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar, digamos assim, esquecido. Ah, virei vegetariana agora,
e pronto, só não como carne. Não, tem que ter cuidado em relação ao aporte nutricional. Tem que procurar o profissional da nutrição para ver se a dieta desse paciente está realmente adequado e fazer as adequações necessárias, né? Uhum. Temos algumas perguntas aqui. Sebastião fez uma pergunta, já faço para a gente tirar a dúvida, Sebastião, que é muito pertinente. Mas antes disso, eu queria perguntar, porque faz parte um pouco dessa questão do vegetariano, é a vitamina B12, né? É muito o caso de quem faz cirurgia bariátrica, né, Simone? Que às vezes tem uma deficiência da absorção desse nutriente importantíssimo para Isso. é, várias reações bioquímicas no corpo, sobretudo no sistema nervoso central. Como é que a gente pode aumentar o aporte de vitamina B12 na dieta? Por meio das carnes, né? Carnes vermelhas, a gente pode aumentar aí esse aporte. E no caso, por exemplo, do paciente que fez cirurgia bariátrica, a gente suplementa, né? Tem toda uma suplementação. Uma suplementação parenteral, porque tem uma desabsorção intestinal e tem que fazer muitas vezes por ingestão, via injetável, né, Simone? Isso. A gente entra com essa suplementação para garantir todos os aportes necessários, né? Desses nutrientes que são bem essenciais, né? Que a gente tem essa Uhum. dificuldade na cirurgia bariátrica, por exemplo. É verdade. Então, veja só. Sebastião perguntou, nós temos aí, como eu tinha falado inicialmente, vários grupos de risco no período da pandemia para desenvolvimento de complicações na Covid-19, né? E aí a hipertensão arterial, que é uma patologia extremamente frequente, endêmica na nossa população, assim como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, ela é um fator de risco também para complicações relacionadas ao coronavírus. Como a gente pode, através da nutrição, diminuir ou melhorar o perfil hipertensivo desses pacientes? Ótimo, bem pertinente a pergunta. O que é que a gente pode fazer? São dicas simples. Colocar menos alimentos industrializados, embutidos, enlatados na nossa feira, na nossa alimentação do dia a dia, né? Por exemplo, é o quinó que a gente coloca na nossa feira, é o sazon, é a linguiça que a gente consome, né? Além disso, é aquele sal, aquela pitada de sal que a gente coloca ao alimento já preparado, né? Então, assim, Uhum. é aquele salgadinho, é aquele pipos que a gente consome, né? Então, o brasileiro em si, ele ultrapassa a quantidade recomendada de sódio, né? Tudo isso por hábitos inadequados. Então, evitando isso, a gente consegue sim reduzir aí esses riscos, ter uma melhora nesse perfil. Simone, até onde eu acompanhei os estudos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta a ingestão de 6 gramas de cloreto de sódio, de sal, de cozinha, né? Por dia, por dia. Isso é muito pouco. Se você pegar um copinho daquele de xarope, não tem aqueles medicamentos que tem 10 ml naquele copinho ali? Seria o equivalente a você colocar meio É, copinho daquilo ali por dia. Isso incluindo o sal de todos os alimentos, incluindo o sal desses temperos que você às vezes acha que não é sal, que nossa, sazon, como você mesmo colocou agora há pouco. E a gente às vezes perde a noção da quantidade de sal, que é o principal fator que a gente pode evitar que o desenvolvimento de uma hipertensão futura. Então, o consumo do sódio, do sal, tem que ser realmente bem controlado, né, Simone? Mas também isso mesmo. a ingestão regular e em quantidades adequadas de potássio também pode ajudar, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem aí também por meio da alimentação, fazendo uso, por exemplo, de folhosos, a carne, uma alimentação bem variada, bem equilibrada, a gente consegue sim manter isso bem nos níveis, ajudar na melhora desse perfil. É o peixe, Uhum. né? Volto a falar dele, por ser uma importante fonte de ômega 3, né? A gente consegue, com alimentos simples que a gente tem em casa, melhorar tudo isso. Você falou agora alguns ingredientes que fazem parte muito daquela dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, né?
Fala um pouco sobre a dieta mediterrânea e se ela Sim, tem realmente um impacto positivo na nossa saúde. sim. A dieta mediterrânea é uma dieta que tem bastante impacto positivo na nossa saúde, né? Melhora do perfil, né? Lipídico, doenças cardiovasculares, né? A prevenção do infarto e por aí vai. É uma dieta bem rica em quê? Alimentos, cereais, integrais, oleaginosas, né? É o peixe, é o azeite, né? São as frutas, por exemplo, a maçã, a laranja, né? Dentre todas as frutas, mas essas frutas têm um destaquezinho a mais, digamos assim, né? É Uhum. a salada, né? São os folhosos que a gente coloca no nosso prato no dia a dia. Então, assim, colocando, montando o nosso prato dessa forma, a gente consegue sim ter bastante melhora nesse perfil, prevenir várias doenças dessa ordem, né? É verdade. Simone, a gente sempre fala, quando a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala de nutrição, nas deficiências, né? Mas o nosso amigo Eric, que está acompanhando nossa live aqui hoje, desde o iníciozinho, já interagiu com a gente e continua interagindo. Continua interagindo, pessoal. Vai mandando pergunta aí que a gente vai tirando aqui com a doutora Simone. Vamos explorando ela aqui, o conhecimento dela. Ele pergunta assim: o que se é possível também a gente ter alguns sintomas negativos na saúde da gente, que são advindos de excesso de reposição de vitamina, ou seja, uma intoxicação eventual por vitamina que a gente consome em excesso por suplementação mal orientada, causar algum tipo de problema de saúde. Isso é possível? Sim, isso mesmo. É possível sim. Infelizmente, os suplementos também, eles são vendidos aí, muitas vezes, sem prescrição, alguns, né? E a população, muitas vezes, vai lá e compra, né? Muitas vezes nem está necessitando daquele nutriente, aquele suplemento, ele, na verdade, não tem nenhuma comprovação, na verdade, e assim, é preciso a gente ter muito cuidado, muita cautela em relação a isso. Suplementação tem o horário correto a ser administrado para que o nosso organismo possa absorver melhor esse nutriente, né? E tem também que avaliar tudinho, a necessidade do paciente, para a gente não ter nada em excesso, nem também faltando, digamos assim. Tudo tem que estar em equilíbrio. É verdade. Esse equilíbrio, quem vai dizer é justamente o teu nutricionista, que vai avaliar, fazer o diagnóstico das suas comorbidades. O nutricionista clínico lida muito com isso, não é, Simone? O que é que o nutricionista clínico faz de específico em detrimento das outras áreas da nutrição? A gente tem a nutrição esportiva, outras vertentes da nutrição, mas o que é que o nutricionista clínico ele se debruça mais no dia a dia? Isso mesmo. O nutricionista clínico é aquele profissional que está ali sempre procurando prevenir uma patologia, né? E também tratar aquelas já existentes, proporcionando sempre uma melhora na qualidade de vida desse paciente, né? Tudo por Hum. meio de uma nutrição, fazendo aqueles cálculozinhos, adequando os nutrientes, reajustando tudinho, né? Que muitas vezes Uhum. as pessoas pensam que não faz diferença, mas faz sim, e bastante. Tá vendo, gente? E aí temos uma pergunta também do pessoal da Cuidar de Guarabira, na Paraíba. Um abraço para vocês, meus queridos. Fazem um trabalho extraordinário aí na região de Guarabira, que pergunta a respeito de como nós podemos fazer uma dieta pré e pós-treino para as atividades que a gente consegue desempenhar dentro de casa, né? Existe uma indicação de que a gente Ó, pode comer, né, de alimentos normais, naturais? tem sim. No pré-treino é recomendado o quê? Por exemplo, eu vou dar opções. Um lanchinho, por exemplo, se tudo vai depender do horário do meu treino. Por exemplo, se é antes do lanche, por exemplo, pós-lanche. A gente tem que ver, ajustar essa questão dos horários. Por exemplo, se é no final da tarde, qual foi a minha última refeição que eu fiz? Foi o almoço?
Então, a gente tem que ver o que é que a gente está consumindo no almoço. Ou, por exemplo, ah, não, eu lancho antes de malhar, de fazer meus exercícios em casa mesmo. O que é que eu poderia estar consumindo? Uma Uhum. vitamina de banana, por exemplo, e aí está enriquecendo, né? De acordo com sua dieta, com sua prescrição, com um whey, por exemplo, com uma aveia, né? A gente tem essas, essas alternativas, né? Tem também, por exemplo, tudo depende do que o paciente quer consumir naquele horário, né? E do que está também à disposição. Por exemplo, um sanduíche natural com um suco. Então, sempre a regra é alimentos de moderado índice glicêmico, né? E no Uhum. pós-treino, por exemplo, é aquele momento para a gente comer um doce, né? No pós-treino imediato, né? Após isso, cai muito bem o nosso jantar, por exemplo, né? E aí a gente poderia colocar o inhame, ou a mandioca, ou a batata doce, associado de uma salada crua, uma salada cozida, por exemplo. E uma proteína, poderia ser um frango, um peixe ou uma carne, né? Sempre também tendo cuidado no modo de preparo para a gente dar uma equilibrada no consumo excessivo de gordura, né? Sempre dá Uhum. preferência no modo de preparo cozido ou grelhado, né? Ô, Simone, nesse Vocês sentido que você. Desculpa. Estamos. Eu estou acompanhando você perfeitamente. Tá tudo certo. Nesse sentido que você falou, de a gente tentar integrar o período da atividade física com a dieta que a pessoa tem, existe alguma recomendação acerca de algumas atividades que o pessoal tem feito muito aí, que se chama atividade em jejum? Tem gente que diz que assim, a atividade aeróbica em jejum é uma coisa maravilhosa. Tem gente que diz que rende muito melhor o treino para uma atividade, uma corrida, uma bicicleta, seja lá o que for, em jejum. É recomendável a gente fazer essa atividade em jejum? Tem algum tipo de risco para a saúde? Olha, doutor Técio, hoje em dia, principalmente na área da nutrição esportiva, a gente tem vários tipos de dieta, né? Tem o jejum intermitente, tem a dieta do Can e por aí vai, né? Tem vários tipos, né? Inclusive, Tudo depende muito. Katrina perguntou sobre a dieta do Can. Se você puder também explicar um pouquinho sobre isso, Simone, por favor. Certinho, certinho. Ó, a dieta do Can, ela não, eu como nutricionista, eu não recomendo nem prescrevo para os meus pacientes. Até porque a minha área é a nutrição funcional, né? É, na verdade, o alimento, né? É, são as coisas mais naturais. Por exemplo, é um chá que a gente faz, né? Com os benefícios da saúde. A gente equilibrar a nossa microbiota intestinal, né? Eu não sou a favor, não, dessas dietas de moda, não, sendo bem sincera com todos. Porque se não for feita, se o paciente não fizer da forma adequada, por exemplo, se for uma dieta muito restritiva, né? A gente não tem benefícios, muito pelo contrário, o paciente recobra aquele peso anterior e o dobro daquilo, né? Então, assim, Uhum. eu sou mais amável por completo, né? Entendi. Sem modismo, sem mimimi, porque não é só um alimento ou um tipo de dieta só que vai fazer aquele milagre, não, né? É Tudo verdade. depende de muita disciplina, muito foco, muita determinação, né? É verdade. Meg está dizendo aqui que tem a maior vontade de aderir à dieta vegana, pois fez cirurgia oftalmológica. Algum, tem algum problema cardiológico ou outras partes podem ser afetadas se, da dieta vegana, oftalmologicamente falando, cardiologicamente falando. Pode repetir? Se a dieta vegana pode atrapalhar doenças pré-existentes, por exemplo, quem tem problema ocular, quem tem problema cardíaco, se isso pode piorar alguma comorbidade prévia. É o que eu falei no início. Se for uma dieta acompanhada pelo profissional nutricionista, não, muito pelo contrário, né? Porque ele vai equilibrar todos os nutrientes, né?
que são necessários àquele indivíduo. Agora, se for uma dieta sem acompanhamento, traz sim riscos e prejuízos à saúde, né? É verdade. Diva, nossa querida atleta, super atleta aí, ela diz que corre 10 quilômetros por dia de manhã em jejum e ela funciona muito melhor em jejum. Eu acho que se eu correr 10 metros em jejum, não vai ser o mesmo resultado, Diva. Então, é para quem realmente está habituado, para quem é atleta, para quem está preparado, não é para todo mundo, né? É, ela já tem esse hábito aí há um bom tempo. Inclusive, se ela for, por exemplo, consumir uma fruta em jejum, ela não vai se adequar, né? É um hábito Já dela bem funciona antigo. diferente. É um outro organismo, uma outra adaptação, né? Não é uma coisa. Né? Tudo que a gente Isso. for fazer, a gente tem que treinar, se preparar. E Diva é uma pessoa que se cuida muito, então é uma pessoa que está aí como é um baluarte da nossa saúde aqui na cidade também. De vez em quando eu vejo Diva correndo aí Que de bom. manhãzinha cedo, é uma pessoa que realmente Parabéns. impressionante. Impressionante. Muito bem. Deixa eu ver se eu tinha colocado mais algum tópico aqui ou se alguém fez alguma pergunta a mais. Deixa eu ver. A gente tem, Certinho. minha querida esposa, Samara, ela preparou aqui uma cesta linda de algumas frutas que a gente comprou esses dias. E eu queria que você me dissesse aí quais são os benefícios que eu vou ter, nós vamos ter aqui, ingerindo esse tipo de alimento. Você pode topar Ótimo. esse bate-bola aí? Vamos lá. Certinho. Limão. Limão em jejum tem algum benefício ou quais são os benefícios do limão? Ó, o limão a gente pode inserir ele na nossa alimentação. Por exemplo, a gente pode espremer ele na salada, a gente pode fazer uso dele num suco, numa sobremesa, mas essa questão que o limão em jejum é um potente emagrecedor, por exemplo, ou o limão em jejum com água morna traz benefícios para a melhora do sistema imune, não. Tudo isso é mito, tá certo? O que o Tá vendo limão aí, traz de pessoal? benefício, além da vitamina C, né? A gente tem que integrar ele, que incluir numa alimentação saudável, balanceada como um todo, né? A gente tem que ter em mente que não é só um tipo de alimento, só uma dieta, alguma coisa que vai fazer um milagre, não. Que a gente vai perder peso, que a gente vai ter um sistema imune funcionando, não. Não é bem assim, não. É um Então, e conjunto. eu tô bebendo uma aguinha de vez em quando aqui. Aí Gracenilda, nossa colega que trabalha conosco também, psicóloga, que está lá com a gente no dia a dia na neuroclínica, ela pergunta se existe algum tipo de nutriente ou dieta que ajudem a eliminar líquidos, né? A evitar a retenção de líquido no corpo. Retenção hídrica, né? Isso Uhum. mesmo, tem sim. Primeiro a gente precisa tirar aqueles alimentos que são inadequados. Por exemplo, alimentos muito ricos em sódio, como por exemplo os embutidos, os enlatados de nossa dieta, né? E a gente precisa fazer uso de bastante água, né? A dieta detox, por exemplo, é aquele suco verde que a gente coloca numa determinada refeição, traz ali bastante benefícios, né? Você pode, por exemplo, além do couve, você pode colocar um limão, dependendo do paciente, né? Você pode também enriquecer com a maçã, por exemplo. Você pode estar aí caprichando. Tudo vai depender do nosso objetivo. Sim, bem bacana. Tudo vai depender do nosso objetivo, onde a gente quer chegar e quais são as comorbidades existentes no meu paciente, né? Mas Uhum. para essa questão de retenção hídrica, é o consumo de água mesmo, bastante líquido e retirar esses alimentos inadequados e fazer uso de uma dieta rica em fruta e verdura, né? Bastante Uhum. água. Tem chá, algum tipo de chá, o pessoal costuma fazer, sei lá, tem umas coisas que o pessoal vai assim para uma instituição específica para tomar um chá e perder peso. Existe essa indicação Sim, nutricional? sim.
Sim, sim, tem. Que aí, por exemplo, é o chá de hibisco, bem lembrado, essa questão dos chás. Tem o chá de hibisco, a gente tem a questão, por exemplo, só tem que ter um cuidadozinho com o hibisco. Se é um paciente, uma paciente que faz uso de anticoncepcional, né? A gente tem que Uhum. ver o paciente que a gente está trabalhando, né? Tem sim toda uma série dos chás que ajudam sim. Tá vendo, gente? Então, é um Chá organismo verde. como um todo. A dieta, o chá verde, né? A dieta, ela Chá funciona verde também como também medicamento. ajuda bastante. Funciona como medicamento a Sim. nutrição. A Tanto que gente, existe o conceito de nutracêuticos também, né, Simone? E o abacate aqui, ó. Tem um abacate lindão aqui, ó. O que é que a gente pode ganhar com o abacate? eita, esse aí é bem bacana. A gente pode estar utilizando ele, por exemplo, numa vitamina, na própria salada, né? A gente pode também estar fazendo uso dele por completo. Ele é sim um alimento bem bacana, melhora a nossa saúde, faz bem para a nossa mente. Ele ajuda bastante, viu? Inclusive nessa questão da melhora da imunidade. A gente pode estar fazendo uso até mesmo do caroço do abacate, Do né? Na caroço, forma de como é chá. que a gente prepara? É só comer? Isso. Olha, Não. geralmente eu Na, descartava. na forma de chá. Ou você pode, por exemplo, fazer ele tipo uma farinha. Pode ralar mesmo, utilizar um ralador. E aí pode estar acrescentando as preparações, né? Ele traz Que sim uma legal. melhora no sistema imune. O ovo também, o ovo, aquele ovo caipira que a gente fala. O kiwi também é outro Ah, você importante identificou, fonte de não foi? vitamina C. O Como? kiwi, olha aí. Você identificou de longe o kiwi, não foi? Tá vendo? Foi. Muito bem. Então o kiwi tem essa É propriedade outro também. alimento, isso mesmo. É bem bacana, melhora sim nosso sistema imune, né? Vocês estão vendo aí só só nessa cestinha várias frutas. Estão vendo que não é só um nutriente, só um alimento que vai trazer resultado, é tudo um conjunto, né? É verdade. Tem mais uma coisinha aqui nessa, ó, bem pequenininha, mas é uma goiaba. Tem benefícios? Ah, tem sim. Tem a vitamina C, é outra fonte interessante de vitamina C, né? Tem aí essa questão da melhora no nosso sistema imune, né? Tem sim, tem bastante benefício. Olha só, quanta coisa A a gente gente já poderia aprendeu aí. estar A gente poderia estar acrescentando, enriquecendo mais com a acerola, por exemplo, né? Com o ovo caipira, né? E por aí vai. Perfeito, Dentre tantos outros nutrientes, né? perfeito. Simone, você tem percebido uma mudança? Logicamente, a rotina nossa aqui toda do mundo inteiro mudou, né? Mas você tem percebido uma mudança no aspecto das pessoas? Por exemplo, as pessoas estão, sei lá, emagrecendo mais ou engordando mais. O que é que você acha qual o resultado dessa quarentena, no final das contas, do ponto de vista nutricional? O que eu tenho observado, infelizmente, é muitas pessoas sem horário para fazer as refeições, sem horário para dormir, acordar, né? A gente sabe que o sono também, ele interfere diretamente, né? Na perca, no ganho de peso, na manutenção de um peso saudável. Então, aquele paciente que não dorme bem, que vai dormir tarde, né? Ele não tem uma perca de peso, né, de forma correta, de maneira boa, né? Tudo isso interfere. E, infelizmente, o que eu estou vendo é muitas pessoas lançando mão de alimentos mais práticos. Por exemplo, uma linguiça, um empanado, algo assim, alimento embutido, industrializado, né? Deixando um pouquinho de lado a questão dos alimentos mais saudáveis, que dão um pouquinho mais de trabalho,
que é a fruta, que é a verdura, né? E tudo Uhum. isso tem trazido consequências negativas, né? Porque as pessoas têm ganhado mais peso, né? Tudo isso também associado a uma ansiedade, né? A gente sabe que nossas emoções, nossos sentimentos estão muito interligados, existe uma relação direta com o nosso consumo alimentar, né? Muitas vezes a gente consome uma porção de alimentos bem grande, mas sem necessidade nenhuma. Você não está com aquela fome fisiológica, é a fome social que a gente chama. Muitas vezes por ansiedade, por estresse, né? E tudo isso a gente consegue manejar numa consulta nutricional. Corrigindo, não numa só, né? Ao longo de um tratamento. Como toda educação, e principalmente reeducação, merece uma condução continuada, né? A gente avaliar isso ao longo do tempo em vários pontos, para ir corrigindo certos vícios, e que esse período agora que a gente está vivendo traz também, né? Então, a gente, às vezes, para evitar que a gente se exponha, a gente faz uma compra muito grande de produtos que tenham longa durabilidade, alto teor de conservantes, de sódio, né? Os produtos embutidos, muito cheios de gordura e outros conservantes que não fazem bem para a saúde. E a gente acaba também, por estar mais em casa, aumentando, às vezes, a disponibilidade ao alimento ali, estando mais tempo em casa. E a ansiedade também, né? Às vezes dá vontade, tem gente que responde à ansiedade aumentando a vontade de comer, aumentando o apetite e vontade de ficar Isso beliscando mesmo. distante. Se você não tem alimentos de boa qualidade em casa, a tendência natural é que você consuma esses alimentos de má qualidade e sua saúde também não responda adequadamente, né, Simone? Isso mesmo. E os estudos, eles mostram que, por exemplo, uma pessoa quando está ansiosa, ela não tem vontade de ir lá e consumir uma maçã, né? A vontade daquela pessoa é consumir um prato de macarronada, é um bolo de chocolate. Sim, alimentos que a gente sabe que tem uma É quantidade bom demais. enorme, né? De gordura, né? E nutrientes que a É, gente sabe que favorecem o ganho de peso de forma desproporcional, né? Então a gente precisa manejar muito bem isso, né? Colocar, estabelecer uma rotina, na verdade, né? Horário para fazer as refeições, colocar ali um cardápio na geladeira, por exemplo, hoje vai ser bife à milanesa, amanhã vou preparar peixe, entendeu? Criar esse hábito também, quem tem filho em casa, criança também, levar as crianças para a cozinha. Isso também incentiva integrar, né? bastante isso, incentiva bastante as crianças a fazerem um consumo de uma alimentação saudável, né? E também tem todo o contato, né? Todo o bem-estar de forma psicológica, digamos assim, né? Então a gente precisa estar muito atento a todas essas questões, né? Procurar manter uma rotina, procurar fazer os nossos exercícios, né? Mesmo que em casa, procurar, por exemplo, uma receita nova, né? No YouTube, nas redes sociais, tem bastante receita, né? Saudável, prática, e fugir um pouquinho dos alimentos industrializados em excesso, né? Daquilo que a gente sabe que não é saudável. Perfeito. A Vanise, que está acompanhando a gente aqui, ela faz uma pergunta que interage um pouco com as nossas duas áreas. Se existe uma dieta que possa ajudar no combate à enxaqueca. Sim. Inclusive, paciente com enxaqueca, a gente vai começa na retirada. Geralmente é aquele paciente que toma café, então a gente tem que evitar, por exemplo, café, chá preto, chá mate, né? Gorduras em excesso, a gente tem que retirar mesmo esses alimentos, né? Uhum. Utilizar aí gorduras de boas fontes alimentares, como os ômegas, né? A gente tem que ter esse cuidado. Os refrigerantes também. Pessoal, nossa live aí terminou. Eu vou trazer de volta aqui nossa querida amiga Simone, que nos
orientou bastante aí acerca dos alimentos e da dieta nesse período agora de pandemia. O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa dieta, né? E foi muito proveitoso. Tiramos aqui várias dúvidas. Para a gente finalizar, ela estava falando sobre enxaqueca, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente deve evitar na enxaqueca. E com certeza tem aí várias outras dúvidas que o pessoal também quer tirar. Opa, Simone, estamos de volta. São os empecilhos, né? É, Comuns desse mundo virtual. passou rápido, viu? Eu nem percebi que já passou uma hora que a gente conversando. Então, esse é um bom sinal, né? A gente Que aproveitou bom. bem o tempo para falar de coisas importantes. Mas você estava falando sobre a enxaqueca, que foi perguntado a respeito da dieta, né? E eu queria que você finalizasse só falando em relação à creatina, que foi perguntado também a respeito da creatina em pacientes que têm algum tipo de comprometimento renal. E já queria dar um abraço aí para as colegas que estiveram participando conosco aqui, Thalita, Iole, Dani, nossos colegas Dr. João Paulo, está aí também. Um abraço, queridos amigos que fizeram parte da minha trajetória aí na faculdade. Desejo tudo de bom e que Deus proteja todos eles. E queria que você continuasse a sua fala para a gente finalizar. Certinho. Então, assim, pacientes com doença renal, a gente tem que ter esse cuidado, como eu falei, né? Nessa questão, evitar a carne vermelha, evitar, de uma forma geral, todos esses nutrientes, né? Exato. Bom, Qual Simone, era a outra dúvida? você estava falando, terminando sobre a enxaqueca, mas você falou sobre a cafeína, alimentos embutidos, alguma coisa assim, não foi? Ah, isso. Evitar todos esses alimentos, né? Porque eles pioram o quadro, né? Trazem prejuízos, né? Uhum, perfeito. E eu acho que, deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida que ficou para a gente responder. Eu acho que nós conseguimos, na medida do possível do tempo, abordar a maior parte das questões que nos foram enviadas. E eu deixo aí, Simone, esse tempinho para você fazer suas considerações finais, falar alguma coisa que eventualmente você queria reforçar. E já deixo aqui meu agradecimento por essa live que foi, graças a Deus, aí muito proveitosa. Eu que lhe agradeço, doutor Tércio, toda a oportunidade, né? E que realmente é necessário. É um momento bem pertinente, né? Para a gente colocar um pouquinho, digamos assim, em ordem, né? A gente lembrar que a gente precisa ter esses cuidados a respeito da alimentação. Eu espero ter sanado todas as dúvidas, todas as perguntas. É claro que a gente também fica um pouquinho ansiosa a fazer essa live, principalmente porque estava um pouquinho afastada das redes sociais. Peço aí desculpa se deixei alguma coisa a desejar, né? Me coloco também à disposição de todos. Pode mandar e-mail, posso estar auxiliando, tá certo? Muito bem. Obrigado, pessoal. Quero agradecer demais vocês estarem aí conosco esse tempo, né, no feriado do sábado aí com a gente. E desejo a todos proteção, luz e que esse período diferente, né, que a gente possa também observar as coisas positivas ao nosso redor. Eu, particularmente, Simone, nunca vi um planeta tão vibrante, tão, né, um ar tão puro, com os animais em festa. Então, nós temos que refletir também o nosso papel negativo, né, do desenvolvimento da humanidade e ver as coisas positivas, né? A solidariedade que nós temos, a necessidade de estar em contato um com o outro, a importância, né, do convívio com as pessoas. Então, isso tem trazido, logicamente, muitas coisas negativas, mas também uma oportunidade de a gente crescer como ser humano. E muito obrigado, Simone, por ter trazido essas informações todas muito importantes para a gente. E você foi ótimo, você saiu muito bem. Quem sou eu para julgar? Mas para mim, por exemplo, pelo menos você trouxe aí informações muito relevantes que vão fazer a gente passar por esse período aí de forma melhor. Um abraço para todo mundo. Simone, fique com Deus. Ótimo. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.